você que acompanha o nosso programa Cultura com Ana. Hoje a temática é milenar. Na verdade, ela remonta até a criação do mundo. Vamos entender como? Desde objetos utilitários e objetos sagrados, o barro, ele está no imaginário e na vida real das populações. Os arqueólogos encontraram no barro uma excelente fonte de rastros históricos, por eles seguidos, para compreender e explicar a passagem dos primeiros povos pelas estradas da terra. O barro é matéria-prima milenar utilizada por diversas culturas. No Brasil, além de ter se tornado uma arte representativa da cultura popular, também está presente no patrimônio arquitetônico das cidades. A extração da argila é uma atividade econômica ligada à indústria de transformação. Apesar de ser um recurso finito, é abundante na natureza. É o seguinte, aqui a gente faz essas humildes barraquinhas para a gente morar, que nós não temos onde morar. Aí a gente consegue a madeira, às vezes madeira de casa que são destruídas, porque antigamente a gente fazia, tirava da mata, hoje é proibido. A gente corre risco de ser preso. E dormir no xadrez, não é comigo? Aí a gente consegue madeira e a gente faz a estrutura toda de madeira. Aí depois a gente pega o barro, nós cavamos, se a senhora quiser ver o barreiro ali, tem um barreiro. A gente cava o barro, fazemos a massa, assim a gente bota a água e a gente pisa, no pé mesmo, a gente pisa. Aí quando fica numa consistência que dá para segurar nas varas, porque a senhora vê que tem espaço das varas aqui, e a gente começa a tapar ela todinha. A gente faz ela todinha, do começo até o fim. Só que primeiro a gente tem que ter coberto ela, porque se chover vai derrubar, né, de mancha. Aí só pode tapar ela todinha, que chama casa de taipa, depois que a gente cobre. Ali tem uma que está no início, se a senhora quiser ver, a gente pode mostrar. Que está aqui, cadê o companheiro aqui? Como a gente começa ela. Bota a mão aqui, ó, e vai tapando ele todinho. Aí depois quando dá o acabamento, a gente, se tiver condição, a gente compra um cimento, reboca ele direitinho, faz o piso e moramos tranquilo dentro dele. Dura, viu? Isso aqui dura muitos anos, depois dela tapada, cuidada direitinho. Agora se bater chuva, é claro que vai amolecer o barro, né, que é a matéria-prima de segurar a parede, e vai derrubar. Mas se ele ficar protegido assim, com a biqueira comprida, ela não molha. E a senhora mesmo participa? Eu mesmo faço muito aqui, mas meninas, a gente tapa. E não é de agora, não. Eu nasci e me criei fazendo carro de tapa, mas minha mãe é finada do meu pai. Como atividade econômica, a venda das panelas de barro já viveu um tempo áureo. Era justamente o período no qual as casas elas tinham o fogão a lenha. O fogão a lenha ele também era construído com barro.
usando uma estrutura semelhante à da casa de taipa, aquela casa que é construída com varas e barro. O fogão a lenha, então, ele permitia o uso desse tipo de utensílio aqui, feito com barro. Este aqui, ele é próprio para fazer café ou chás. Ele é colocado sobre a boca do fogão. A brasa, ela é forte, é crepitante e rapidamente aqui se ferve a água e se faz o café. No meu caso, eu adquiri para usar de maneira ornamental. Também como um culto a uma memória afetiva que me é muito cara, porque é a memória da minha infância, quando eu vivi toda a abundância de feirantes que vendiam a panela de barro. Esta maior, ela geralmente é utilizada para fazer cozinhados de carne, para cozinhar aquilo que se chama de ensopado, enfim, como em cada região se denomina. Ela é apropriada para grande quantidade de carne e porque eu falo carne porque existe a panela apropriada para peixe. Esta é para carne. No caso, como não disponho do fogão a lenha, eu comprei para utilizar também de maneira ornamental, fazendo aqui um nicho de suculentas. Como eu disponho de várias suculentas, vou aproveitar então o espaço e vou fazer um nicho aqui dentro para ornamentar o meu jardim. Eu deixei para o final a menor panelinha, porque é justamente aqui onde eu concentro a memória afetiva mais cara, mais rara, porque é a memória dos momentos em que eu e as minhas amigas na infância nós brincávamos de cozinhado. Brincar de cozinhado era algo muito corriqueiro. Reunia geralmente um número grande de meninas, algo bem reprodutor da ideia da mulher cozinha, da mulher que manipula panelas e tirando e deixando de lado o caráter crítico dessa reprodução, mas mantendo o caráter afetivo da experiência. Eu reunia muitas amigas no quintal da minha casa. Geralmente competia a cada uma, na medida do possível, comprar um artefatozinho em miniatura para cozinhar aquele almoço e partilhá-lo num dia de domingo. Desse modo, a minha primeira panela foi uma panela de barro. E dentro dela eu cozinhei o meu primeiro ensopado. Eu pedia os pedacinhos à minha mãe, as outras meninas também traziam contribuições. Nós montávamos fogos artesanais com tijolos, pauzinhos e com a assistência e o acompanhamento de algum adulto. Acendia-se o fogo, colocava a panelinha com a comida dentro para cozinhar ali e enquanto o processo era feito, nós estávamos brincando e nos distraindo, sendo que uma ficava sempre com a responsabilidade de olhar até finalizar o processo de cozimento. Essa riqueza de memória afetiva, ela foi possível graças a esta herança no uso do barro como matéria-prima para esta cerâmica, que certamente faz parte da memória afetiva de muitas outras pessoas. O que pode também acontecer é que pelo envolvimento no cotidiano dessa modernidade instantânea que tudo engole, algumas memórias elas se percam.
Por isso eu considero importante reavivar algumas delas. E aproveito este espaço para fazer uma homenagem a todas as louceiras e louceiros que literalmente enfiaram as mãos no barro, modelaram as formas e nos possibilitaram ter acessos a estas experiências que, ora, o Cultura com Ana retrata de maneira muito carinhosa, reconhecendo que o barro, ele, além de um gerador de renda, é também um grande gerador de boas memórias. Vale ressaltar que a função de louceira abrangente, ela era muito mais louceiro. Ao homem que mexia com barro, geralmente competia e ainda compete dedicar-se à extração da matéria-prima nos barreiros ou trabalhar com o molde do tijolo na oleria. A mulher, ela dedicou-se mais a gerar o utensílio doméstico. Existem também muitos utensílios que são utilizados na decoração. Porém, na feira, geralmente predominava e ainda predomina o utensílio doméstico. Ou seja, é uma ação que ficou restrita à forma como a mulher acrescentava renda. Não duvide, você que nos assiste, de que muitos lares foram sustentados a partir deste ofício. Como o barro é uma matéria-prima abundante na natureza, mas exige sim muita força física para ser extraído, deslocado. Geralmente estas mulheres, elas tinham ou ainda têm um forno que cozinha a cerâmica no próprio quintal. Este forno, ele é construído com tijolo, ele tem um formato muito semelhante a um iglu, sendo que tem a sua chaminé para que saia a fumaça. Porém, essas mulheres, elas carregavam sim o barro, seja em carros de mão ou no ombro, no lombo, na fossa do corpo. Este movimento, ele foi repetido por muitas, principalmente nos lares que tinham menos acesso a outras fontes de renda. Então, a tarefa da mulher neste movimento aqui, ela costumava ser completa e envolvia também os filhos pequenos. Então, muitas crianças, elas cresceram ajudando as mães a tombar o barro, que é retirar do barreiro e levar até em casa, e depois a amassar e deixar no ponto em que a argila se torna manuseável, manipulável. É uma ação de caráter eminentemente feminino, que retrata, sim,
a situação da mulher e o espaço que ela conseguiu ter para garantir a sobrevivência fora do padrão de sustentabilidade através do trabalho do homem. E foi preciso ter muita força, muita coragem, muita determinação para materializar essa história. Um louvor a todas estas mulheres louceiras. O antropólogo Lévi-Strauss falou de uma das diversas narrativas da origem da Terra, segundo os povos que as criaram, associando a argila à criação do mundo. O espaço celeste seria uma grande tigela de cerâmica. O Criador fez a lua para casar com o sol. O filho dessa união foi modelado com argila e chamado Nui, que significa barro. Antropólogos afirmam haver uma associação fonética entre mulher nua e nui, a argila. Para estes povos originários da América do Sul, a argila é um corpo feminino gerador de vida. Vindos do barro, ao barro voltaremos. Eis um resumo da saga da humanidade, mas entre a chegada e a partida, muitas, mas muitas formas de culturas nós criamos. Até a próxima!